Se eu colocar por $1.000 em uma pool de liquidez, por exemplo, para formar mercado de Bitcoin com dólar, eu vou receber esse NFT. Mas se eu mandar esse NFT para sua carteira, Fábio, você agora que tem o direito de posse de receber e resgatar tanto as taxas que vão ser geradas, quanto o ativo principal que foi depositado. É isso que é o mercado. Eu olho pro OpenClaw e falo assim, isso aqui é hype ou é realmente alguma coisa que vai me trazer valor? Pensa um usuário que não tá tanto na vanguarda, tá tentando ficar na vanguarda, mas não consegue porque não consegue acompanhar. Ele sempre vai ficar com essa sensação. Eu tenho que dar atenção pro OpenClaw, pro NemoClaw, pro NanoClaw. O que é isso? Tem milhões de coisas acontecendo e o cara tem tempo limitado, né? Todo mundo tem tempo limitado. A comunidade, ela tem um valor. O valor é você deixar as pessoas que estão participando da comunidade atualizadas. E elas mesmas vão sentir a vontade de trazer mais valor para a comunidade. Porque quando ela está sendo atualizada ali, ela também se sente à vontade de chegar e trazer um conhecimento, compartilhar uma novidade, e mostrar uma coisa que ela está fazendo, da forma como que ela está fazendo. Então, o nosso espírito ali é realmente abrir portas para que as pessoas utilizem AI e não queiram se comparar, por exemplo, a programadores, a galera que é programador, o cara que é programador, que não sei o quê. Não, o nosso espírito aqui é a pessoa que quer ser builder. Ela só quer construir. Eu sempre acreditei que tecnologia é feita de pessoas, mas o Caio Vicentino acredita numa coisa muito mais poderosa, são as comunidades. O Caio vive no cruzamento entre cripto e inteligência artificial, onde o código, colaboração e comunidade se misturam. Nesse episódio, a gente fala sobre o que realmente sustenta uma revolução tecnológica, a troca entre os builders, os devs e os curiosos que aprendem juntos, como separar hype de oportunidade e o que acontece quando o entusiasmo passa e só sobra quem constrói. Caio viu comunidades criarem movimentos globais e também desaparecerem quando perderam seu propósito. A gente bate um papo sobre o pertencimento e o futuro de um mundo onde IA e Web3 começam a se encontrar. Não para competir, mas para reinventar a inteligência coletiva. Se você quer entender por que as próximas revoluções não virão de startup, mas de comunidade, esse papo vai te deixar com vontade de abrir o Discord e começar algo novo. Pessoal, mais um episódio do Backlog Talks. Hoje eu vou conversar com um camarada muito legal, que é o Caio Vicentino. O Caio tem uma história aí no mundo Web3 de comunidades e agora mais recentemente com as comunidades voltadas para IA. E esse vai ser justamente o tema do nosso bate-papo. A gente vai conversar sobre comunidades cripto, comunidades IA, como é que isso ajuda na inovação e ajudar a gente a navegar nesses movimentos que a gente vai vendo ao longo do tempo. Caio, cara, obrigado por estar aqui com a gente. Prazer enorme, Fábio. Prazer meu aqui estar com vocês hoje aqui no Backlogs. Eu estou aqui, prazer enorme de conversar e trocar ideia. Obrigado pela equipe também, o pessoal foi muito atencioso comigo também. Maravilha, legal. Caio, você tem uma história de influência, né? De ser um influenciador que nasceu no mundo Web3, ali na época do Bored Apes, né? Me conta um pouquinho essa história. Como é que começou esse movimento aí de começar a ficar mais envolvido com comunidades, principalmente com as suas comunidades? Só pra gente começar o nosso papo aqui. Cara, então, vou tentar fazer um pouco mais breve, né? Mas, assim, de um modo geral, eu entrei no mundo cripto ali no final de 2018, apenas estudando ali o Bitcoin, inclusive. E aí, no começo de 2019, eu acabei vendendo ações que eu tinha no mercado tradicional, vendi todos os meus investimentos no mercado tradicional e acabei comprando tudo de Bitcoin, Ethereum, né? Naquela época ali, no começo de 2019. E o Bitcoin estava cerca de $3.000, então, naquele mesmo momento, no dia 31 de dezembro de 2018, eu criei meu canal do YouTube, no último dia do ano. E comecei a falar sobre essa experiência que eu estava tendo, né, de investir, de conversar um pouco sobre o mercado cripto, de aprofundar um pouco mais ali também dentro das possibilidades que iam surgir, né? E aí veio o DeFi, né? Eu comecei a estudar bastante de finanças descentralizadas em 2019, no final do ano ali já em setembro. E 2020 eu percebi que tinha uma lacuna muito grande no conhecimento sobre, né, DeFi especificamente, né, as finanças descentralizadas dentro do ecossistema brasileiro, na língua portuguesa, como um todo, né? E aí eu resolvi cada vez mais aprofundar e me capacitar dentro desse tema, então me tornei embaixador de um dos maiores projetos até hoje, assim, no mercado, né, que tem um TVL gigante, o MakerDAO na época, que hoje se tornou Sky. Enfim, gigante, né? Um precursor aí dos DAOs, né? Exatamente. MakerDAO foi uma DAO, né, uma organização autônoma descentralizada que foi fundada lá em 2018
E em 2020 eu me tornei o embaixador aqui no Brasil, acabei conhecendo muita gente do ecossistema também, conhecendo muita gente, né, lá de fora também, por já falar inglês, por já ter essa experiência de ter morado fora. E aí, né, nesse processo, em 2020, eu acabei fundando ali a comunidade Yield Hacker, que foi fundamental assim, para estabelecer o nome até mesmo do DeFi, acho que na língua portuguesa. Muita gente acabou entrando lá dentro da comunidade para entender um pouco mais como funciona, e diversos criadores de conteúdo também, diversas outras comunidades entraram lá ao redor da comunidade de hacker para poder se aprofundar, entender um pouco mais. E a gente foi detalhando, esmiuçando todas as coisas que aconteciam, né, dentro do ecossistema, com aplicativos descentralizados para corretoras, né, que hoje estão super, né, à tona aí, né, todo mundo querendo usar cada vez mais, e empréstimos descentralizados também, né, que foram surgindo com Isso foi essas 2020, possibilidades. né? Era mais ou menos na época que estava surgindo os empréstimos descentralizados, imagino. Exatamente, 2020. E aí eu acabei criando a comunidade ali, acabei documentando muito dessa história também no meu YouTube, né? E para mim é o meu prazer diário acompanhar a evolução desse ecossistema. Assim, desde lá a gente vem construindo o conhecimento de muita coisa em cima desse ecossistema, né? Aí depois a gente acabou evoluindo, a comunidade está viva até hoje, né? Então não é uma coisa que a gente faz para poder, né? Eu falo para a galera, é o meu projeto de vida, é exatamente a gente estar ali construindo junto com a galera, com quem quer aprender, com quem quer evoluir, com quem quer crescer dentro desse ecossistema, com responsabilidade, entendendo os riscos, entendendo as necessidades. Então, foi muito bonita essa história, assim, de poder trazer esse conhecimento que eu tive o prazer de poder aprender, né? E transformou completamente a forma como eu enxergo o mercado, né? Então, hoje... E aí, em algum momento, você teve a história dos NFTs também, né? Sim. 2020, de Então, 2020 em para 2020 e 2021. 2021 também, a gente teve a evolução do mercado com o nascimento do padrão de tokens ali, ERC-721, né? No Ethereum, que Tokens não vieram fungíveis, né? com os não fungíveis, exatamente. Aí a gente teve a possibilidade de ter os NFTs, que eu ainda acredito que são ferramentas fantásticas. Naquele momento, a gente estava descobrindo as suas possibilidades, então a gente até cofundou também uma outra empresa chamada gotas.com, que é Junto com o bem Ariel interessante. Alexandre, né? Exatamente, com o Ariel Alexandre, O Ariel teve eu, aqui o no. João Razin. O João Razin. O Ariel teve aqui no podcast ano passado. A gente bateu um papo também bastante sobre área. A gente tá com uma. Ele inclusive cofundou com você uma outra comunidade mais recente, que chama Cultura Builder, que tem uma pegada mais de IA, né? A gente vai bater um papo sobre isso também. Mas, enfim, deixa eu te continuar a contar um pouco da história. Exatamente, o Ariel é sensacional. Enfim. Aí na questão dos NFTs, eu vejo ainda um valor muito grande, que é pouco explorado, né? Especialmente para quem utiliza diariamente ali, por exemplo, as corretoras descentralizadas e conseguem, por exemplo, usar a Uniswap ali, né? Na versão 3 dela, a gente que forma mercado, por exemplo, lá na comunidade de hack, a gente bate muito nessa tecla, no Renda Cripto também, a gente fala bastante sobre essa possibilidade das pessoas, né, agirem como formadoras de mercado dentro do mundo cripto. E aí elas começam a ter oportunidades que somente os investidores qualificados no mercado tradicional têm. E é o grande isso... barato da descentralização, né? Você democratizar acesso a essas ferramentas, esses instrumentos financeiros que antes ficavam restritos a investidores qualificados no mundo tradicional, né? Essa é a grande vantagem do mercado DeFi, né? As pessoas têm acesso com $1 a formar mercado. Então, assim, isso não existia no mercado. Isso não existe. Até hoje não existe no mercado tradicional, né? E isso me fascina, né? Porque a partir disso, você, com uma carteira e um pouco de dinheiro, você já consegue começar a gerar uma renda em qualquer lugar do mundo. Sim, isso é muito interessante, né? Muito É de interessante. fato a democratização, né? Agora, quando a gente olha para o mundo cripto... Aí o que eu queria conectar com o ponto das NFTs, Fábio, era exatamente quando você monta uma posição de formar mercado dentro de uma corretora descentralizada,
você recebe na sua carteira uma NFT. Uhum. E essa NFT ela serve para registrar a sua posição e registrar o que você deixou depositado ali. Ou seja, não é mais um uso de NFT como arte, collectibles, etc. Vira um instrumento técnico para representar um instrumento financeiro. Exatamente isso. E a partir do momento que você queima esse NFT, você devolve, você destrói esse NFT, você recebe os seus assets de volta. Então ele serve como um título de propriedade, NFT, mais ou menos, daquela carteira. Exatamente. Aí o que acontece, inclusive, se eu colocar, por exemplo, $1.000 em uma pool de liquidez, por exemplo, para formar mercado de Bitcoin com $1, por exemplo, eu vou receber esse NFT. Mas se eu mandar esse NFT para a sua carteira, Fábio, você agora que tem o direito de posse de receber esses $1.000, e resgatar tanto as taxas que vão ser geradas quanto o ativo principal que foi depositado. Muito legal. Então isso acaba tendo mercado em cima disso. É isso que é o mercado. É isso que é o mercado. Essa é a beleza da parada. Então, assim, as pessoas às vezes confundem muito a tecnologia com o macaco ali, né? Sim, então... sim. Eu vejo... eu também estou no mercado há bastante tempo, 2015, 2016. A gente viu todas as ondas, eu vi a onda de ICO, eu vi a onda dos NFTs e tudo mais, a onda do DeFi. E eu sempre fui bastante crítico em relação ao o uso que foi dado inicialmente ao NFT. Eu acho que tem um valor na questão do NFT para a arte, eu acho que tem valor. Mas sempre fui muito crítico no uso do NFT com essa coisa dos collectibles, do PFP, né? Do profile picture, da coisa dos macaquinhos e tudo mais, porque acabou que o mercado meio que usurpou o uso do NFT por uma coisa que não tinha muito valor. Na verdade, tinha muito valor, né? As pessoas davam muito valor àquilo, mas do ponto de vista do valor intrínseco, né? A questão de representação de comunidade e tudo mais. Acho que hoje é uma coisa comum, por exemplo. Imagina que hoje as pessoas pagam por network. Concorda? Concordo. Então, aquilo ali era exatamente isso. Um acesso a um network. Mas sim, existiam bons projetos, mas existia uma gama muito maior de projetos que não eram tão bons assim, né? Que era uma Concordo coisa... com você. Assim, agora, se o network ficou caro, ou se o network ficou barato em algum espaço do tempo, mas o mecanismo era vender network. E aí, em alguns casos, de fato, o valor ficou uma coisa muito desproporcional. O valor do NFT ficou desproporcional ao que você receber de volta, né? Exato, entende? Mas o network, ele surgiu e criou, e até hoje tem gente que, né, participa também desse network ainda. Eu acho que, assim, no final das contas, as pessoas tentaram, né, fazer uma forma de ficar legal essa conexão com o network e colocaram a PFP, né? Mas, assim, pensando de um modo geral, com certeza, olhando para trás, né, realmente teve um exagero ali naquele momento do mercado. Mas, com certeza, do ponto de vista histórico também, aquilo ficou marcado na blockchain. E a gente sabe como a blockchain ela não vai acabar. Então, imagina que, né, toda classe de ativo ela tem o seu período de tá explodindo, tá bombando, de hype mesmo, né? De bombar. Tá no hype, né? E tem um momento que ela tá ali mais paradinha. Agora, quando ela eventualmente as pessoas começam a enxergar que aquilo ali tem um valor histórico também, né? Aí pode ser que eventualmente também a gente veja as classes de ativos, né, começarem a chamar a atenção novamente. Então, assim, eu não sou. Eu sou muito fã da tecnologia. Eu sou muito fã disso daqui. Eu gosto de experimentar muita coisa. Eu gosto de testar as possibilidades, eu gosto de estar na fronteira, então eu tomo mais risco do que as médias, eu faço mais. Eu sempre me coloco numa posição de não estar confortável, sabe? Sim. Então, é por ali que eu tento caminhar, e ali no mundo das NFTs eu ainda acredito que as pessoas vão enxergar valor nisso. O próprio Gotas, por exemplo, ele é um uso sobre NFTs que é fantástico. Todos os dias eu crio uma live, nessa live eu distribuo uma gota, e nessa gota eu lanço ali, sei lá, 400, 500 unidades, e eu coleto 400, 500 leads por live. Então, para mim, você as NFT... tem um uso mais de marketing mesmo, nesse caso, né? De marketing. Então, por exemplo, quando eu lanço uma gota
no meu canal, eu lanço no final do conteúdo, as pessoas ficam esperando até o final para receber o código. Uhum. Ao mesmo tempo, elas me dão os dados delas e eu passo para elas, né, um colecionável representando aquele momento que a gente viveu junto. Legal. Então, nesse ponto aí, eu acho que é ganha-ganha para todo mundo. Né? E assim, eu não conseguiria coletar 400, 500 e-mails toda live se, né, eu tivesse colocando, por exemplo, uma newsletter para a galera. Simplesmente entra aqui e assina, né? Assina, entendeu? Entendi. É diferente. O mercado cripto, ele é bem clássico essa questão dos ciclos, né? Sim. Que eu acho que reflete muito o ciclo do Bitcoin, e esse ciclo do Bitcoin arrasta um pouco o resto do mercado, né? Hoje a gente está num momento dito de baixa, de menos atividade dos projetos. Mas, por outro lado, você tem ainda as comunidades. Acho que é o foco do nosso papo aqui são as comunidades, né? Você tem as comunidades que continuam, né? E é isso que... São essas comunidades que justamente na época de um ciclo mais baixo, que permite que a gente inicie o próximo ciclo, né? São as comunidades, o que as comunidades estão fazendo, o que os projetos estão fazendo, que de alguma forma vão startar o próximo ciclo e a próxima onda de oportunidades. Você já viu isso pelo menos umas 2 ou 3 vezes, né? Junto comigo. No teu caso, da comunidade, da Yield Hacker, por exemplo, como é que tá isso hoje? Hoje a comunidade está ativa, já foi mais ativa? Já foi. É super natural, né? No momentos de baixa de mercado, diminui mais o interesse da galera de estar ali participando diariamente da parada, de estar, né, engajada, né? Mas assim, a gente tem reuniões todas as terças-feiras, 18 horas a gente se reúne, a gente bate um papo com a comunidade, chegam lá, a comunidade tem um cap, né? Na verdade, a minha comunidade de Hacker, ela foi criada com NFTs também. Uhum. E aí eu coloquei um limite de 2.000 NFTs, né? E esse é o máximo de pessoas que vai ter lá por vez. Uhum. Mas não quer dizer que seria o máximo total, porque as pessoas podem vender umas para as outras. E hoje já teve mais de 160 Ethereum negociado na coleção, né? Legal. Então, foi bastante gente assim que já entrou, saiu. Tem os market makers da comunidade, tem gente que coleciona vários, enfim. É interessante demais. E aí, com isso, a gente tem sempre no máximo 2.000 pessoas. Né? Agora tem cerca de 1.913 carteiras, então são 1.913 eventuais pessoas, né? Não dá para dizer que são pessoas, porque pode ter mais de uma pessoa, né? Pode ter mais de 5 carteiras. Uhum. Enfim, mas são 1.913 wallets que tem ali os passes e tem todos os direitos. Aí lá dentro ele acessa com o NFT dele as aulas da comunidade e acessa a área fechada do Discord lá, onde a gente tem, né, todo o nosso ambiente de conversação, né? Então, assim, todos os dias tem gente lá conversando todo o tempo, né? A questão não é não ter gente conversando, mas com certeza em momentos de mais euforia no mercado, que o mercado está comendo com os preços subindo, altcoins, né, subindo, o Bitcoin subindo, nesse momento a gente tem um número maior de pessoas participando das atividades ao vivo da comunidade, até mesmo para poder participar das posições ali dentro das pools que a gente faz um pouco mais arriscadas dentro desse momento de ciclo, né? Porque existem as pools conservadoras, né? Que aí são, né, de ativos mais qualificados, e existem, né, a maneira de você fazer mercado, né, de ativos não tão qualificados, vamos dizer assim, com liquidez menor. E aí, você sabendo assumir o risco e fazer de cada um, né, logicamente gerenciando também o portfólio patrimônio, você não pode ficar arriscando a maior parte do seu patrimônio na parte mais, no extremistão da parada, como diria o Taleb, né? Vamos dizer assim. Você tem um potencial de upside enorme, mas também tem um risco de virar nada em alguns casos. Virar nada, exato. Então é sempre muito interessante estar acompanhando esse processo, porque como se fosse um mix de emoções na cabeça da galera. As pessoas
quando o mercado está porrando, as pessoas vêm e olham para cá, quando não, eles acabam tentando olhar para outras coisas. Não julgo, mas acredito que a AI também fez muita Empurrou um pouco gente para o pessoal para a, IA. aten- a atenção, né, das Uhum. pessoas acaba virando um pouco assim. E é super natural, a AI é uma tecnologia fascinante, assim, eu uso hardcore mesmo, todos os dias. Tenho usado bastante o Open Cloud também, desde o momento ali que lançou ali. Uhum. Então já faz uns 50 dias, mais ou menos, que eu estou usando o Open Cloud, então eu E aí particularmente estou nesse movimento que fascinado. não, realmente é fantástico. Mas foi nesse movimento de você encontrar um mercado que estava relativamente mais baixo, de cripto e tudo mais, Bitcoin com preço lá embaixo, tudo mais. Em contrapartida, IA vindo forte, muita inovação, muita coisa nova, muita coisa bacana acontecendo num ritmo que eu nunca vi na minha vida. É, E aí também querendo aproveitar um pouco essa atenção que as pessoas estão dando para a IA, que eu acho que é natural, nasce a comunidade mais nova, que é a, a, a cultura builder. Exatamente. Na verdade, eu e o Ariel Na verdade, todos nós ali, eu, o Ariel e o Deco, especialmente, a gente já vinha usando há mais tempo ali a inteligência artificial, a gente vinha usando já o Cloud Code desde o dia que lançou, então fevereiro do ano passado lançou o Cloud Code, Uhum. e a gente já estava lá usando todos os dias, e até hoje a gente usa, assim, então eu acho uma das ferramentas mais fantásticas, assim. Quando foram uns 7 meses atrás, a gente lançou o Cultura Builder, né, que é essa comunidade voltada para a inteligência artificial, né, com a pegada de ser muito mais direta ao ponto, né, de ser uma pegada muito mais do ponto de vista de utilidade mesmo, da utilização da inteligência artificial, assim, De ensinar as profundo, né? pessoas a usar e mostrar as possibilidades, é isso não? De mostrar as possibilidades, exatamente. Então, assim, a gente não fica ali pegando, copiando coisa para o chat GPT ou Uhum. ensinando para a galera como é que essas ferramentas mais básicas que todo mundo já conhece, né, funcionam, né? A gente vai mais profundo ali, vai para dentro do Cloud Code, vai para dentro do O que Anti-Gravity, está acontecendo na vanguarda aí das inovações, né? da vanguarda nas inovações, inclusive o próprio Open Cloud, né, Uhum. que tem, sei lá, 60 dias de vida. E é uma loucura, né? E na primeira semana do lançamento do Open Cloud, a gente já estava lá com uma aula exclusiva para a galera da comunidade. Então, assim, esse tipo de acompanhamento, de ver o novo, né, e de trazer o novo para as pessoas que estão com a gente, é o que a gente busca lá, né? Acho que a comunidade, ela tem um valor. O valor é você deixar as pessoas que estão participando da comunidade atualizadas. E elas mesmas vão sentir a vontade de trazer mais valor para a comunidade, porque Uhum. quando ela está sendo atualizada ali, ela também se sente à vontade de chegar e trazer um conhecimento, compartilhar uma novidade, em mostrar uma coisa que ela está fazendo, né, da forma como que ela está fazendo. Então, o nosso espírito ali é realmente abrir portas para que as pessoas utilizem AI e não queiram, né, se comparar, por exemplo, a programadores, a galera que é programador, o cara que é programador, que não sei o quê. Não, o nosso espírito aqui é a pessoa que quer ser builder. Ela Uhum. só quer construir. Ela só quer ter a possibilidade de alavancar ali o que ela está fazendo. Seja no profissional, ou seja na vida dela pessoal, seja, né, no próprio capacidade dela empreender, ou apenas executar as tarefas dela do dia a dia, do trabalho dela, de maneira mais eficiente e melhor. Então, assim, a gente tem essa pegada. Nós fazemos isso dentro da Cultura Builder. Todo o nosso time já está ali com quase 20 pessoas, né? Já está todo mundo adaptado a utilizar essas ferramentas. O Nós time, o temos time também, da Cultura Builder tem 20 pessoas hoje. tem 20 pessoas. Que legal. E, e Qual o nós tamanho da temos ali, comunidade? com Qual o tamanho da comunidade hoje? hoje temos 7.400 pessoas, eu acredito, Muito 7.300 e legal. alguma coisa, perdão, salvo E, engano. pelo que eu me lembro, tem alguns meses também a Cultura Builder, né? Não tem tanto tempo assim, né? Exato, tem 7 meses. 7 meses, né? Eu ia falar É. segundo semestre do ano passado, não sabia exatamente o mês. Tem uns 7 para. Acho que vai fazer 8 meses, talvez. Exatamente. Legal, cara.
Mas assim, a gente conseguiu chegar num timing muito bom no mercado, né? E trazer um conteúdo diferente, né? Um conteúdo que são coisas que nós estamos fazendo. São coisas O que que eu vejo nós estamos. nesse movimento da IA, o que eu vejo mais de dificuldade que as pessoas e as empresas possuem é que tá muito difícil navegar nas possibilidades, né? Tudo muito Sim, poderoso, tem muita inovação. Você falou do OpenClaw, que tem 60 dias de vida, e já deve ter pelo menos uns 15 forks, variações dele lançadas nesse mesmo período. É um negócio 50. absurdo, eu falei 15, mas chutei aqui. Bobear tem mais mesmo. Então, assim, é muito difícil para as pessoas, aquelas que querem estar na vanguarda, e também, obviamente, para as empresas, conseguir acompanhar isso e desenhar um mapa, desenhar um roadmap de navegação, principalmente para as empresas, né? Porque a gente, Sim, na pessoa física, como profissional, ou na vida pessoal, a gente quer absorver o máximo que a gente pode, a gente está buscando um desenvolvimento, um crescimento, mas quando a gente olha para as empresas bate numa barreira que elas não conseguem navegar adequadamente. Fica meio barata tonta, andando para tudo quanto é lado. Para onde o vento me levar, eu vou, né? é, E não é por aí. Você precisa ter um pouco mais de estratégia. E aí eu vejo as comunidades como isso que você falou, né? Vocês trazem as coisas para a comunidade, mas a comunidade também começa a trazer. E isso traz exponencialidade. Você consegue escalar exato, muito mais esse compartilhamento. Porque uma pessoa só, ou 20 que sejam, não vão conseguir trazer tudo do mercado que uma comunidade de 7 mil vai conseguir trazer. exato. Exatamente, esse é o espírito do que a gente imagina lá no Cultura Builder. E falando de empresas, né? A gente traz esse conhecimento também para fazer implementação em empresas também. A gente tem a parte que a gente chama de, né, o Builders Club, que é o nosso clube ali para empresas, onde a gente recebe as empresas, faz todo um diagnóstico delas, faz toda uma análise, também treina os seus colaboradores ali, faz o seu, até mesmo corpo diretor, tem muita empresa que está chegando no Cultura Builder para treinar o próprio C-Level da empresa. Então, tá muito interessante assim a demanda que está surgindo, né, em torno do ecossistema de inteligência artificial para aprendizado. As empresas elas têm uma demanda enorme, às vezes conflito com o setor de segurança, o setor de compliance, o setor de Aham. TI, tá todo Tem mundo ali requisitos específicos, né? tem requisições específicas que a gente está tentando atender. Inclusive, a gente é parceiro da NVIDIA Inception, né? A gente participa lá do programa da NVIDIA Inception, Uhum. como Cultura Builder. A gente também participa do AWS, né? Que a gente tem parceria com eles, onde todos os nossos alunos e empresas que estão lá com a gente têm acesso a créditos, né? Para utilizar os produtos da NVIDIA, para utilizar os produtos da AWS. E isso também traz uma vantagem muito grande, né? A própria NVIDIA, 2 dias atrás, na GTC 2026, ela lançou uma versão, um fork, como você falou, do próprio OpenCloud, chamado NemoCloud, né? E aí nós já estamos, né, utilizando aqui na nossa empresa, né, dentro do Cultura Builder, já para poder fazer a integração, né, com essa infraestrutura que a NVIDIA provê, né, que basicamente permite a gente ter toda a governança, né, integrada dentro do OpenCloud. Eu Então, estudei o NemoClaw. É, ele é uma camada de segurança que utiliza uma outra ferramenta da NVIDIA chamada OpenShell, sim, que cria ambientes seguros e é onde rodam os OpenClaws num ambiente mais seguro, mais controlado, o que é isolado, algo exatamente exato. isolado, que é algo importante para as empresas, né? Ou seja, você está pensando no uso pessoal, está lá no teu Mac Mini é uma coisa. Agora, quando você quer fazer um deploy disso para vários usuários corporativos, a coisa muda um pouco de figura. E o OpenClaw por natureza, é uma ferramenta muito poderosa e também, em até certo grau, por ter acesso a todo o sistema, né, de arquivos ali do ambiente dele, também um tanto perigosa, no sentido de se você não tiver os guarda-rails bem configurados, ele pode fazer alguma coisa que você de fato não queira. Então o NemoClaw da NVIDIA vem para trazer um pouco mais de controle para as enterprises, para as empresas, de poder, de fato, usar o OpenClaw de forma um pouco mais segura. Exatamente. Com esse isolamento que ele cria com o OpenShell, ele permite a gente ter,
né, a capacidade de, por exemplo, os dados do marketing né, vão ficar no marketing, os dados do financeiro não vai para o público, né? Enfim, sim. ele consegue trazer esse isolamento para poder a gente diferenciar ali o que vai para onde, né? Então as APIs, né, que é aí que barra o compliance, né? O compliance das empresas, eles sempre chegam e dizem assim: você quer colocar um agente aqui, mas você quer que eu coloque todas as APIs aqui disponíveis para você, e se ele começar a falar para o marketing as coisas do financeiro, do financeiro vai passar lá para o público, que não sei o que. Então, assim, esse tipo de coisa não pode acontecer. E realmente, usar o Open Cloud da maneira crua como que ele vem, requer de muito treino, requer de muita, né, configuração ali, muito tempo de configuração para que ele, né, fique eficiente com todos esses... Do jeito que você precisa que ele faça, das coisas que você precisa que ele faça, mas também sem fazer besteira. Exatamente, é o que eu costumo dizer. Ele tem que ter os guarda-reios, como você disse, né? Tem que ter os guarda-reios para que ele saiba o que ele tem que fazer, mas ele saiba também o que ele não pode fazer, né? É importante você definir muito bem isso. Então, esse NemoClaw aí é uma novidade da NVIDIA que vem para auxiliar as companhias na hora de integrar um agente como esse e trazer mais assertividade, menos erro, mais segurança na utilização desses dados, né, que é super sensível para todas as empresas. E o acesso ao NVIDIA Inception ajuda bastante nesse sentido, né? A gente na software tem um produto chamado SDLC Genius, que é um produto são agentes que atuam no processo, no ciclo de desenvolvimento de software, né? No SDLC mesmo, no Software Development Lifecycle. E a gente no ano passado foi consagrado também com um prêmio e entramos no NVIDIA Inception também. Então, que legal, é um ambiente realmente, é uma outra comunidade, né? A gente está falando de comunidade aqui. O Inception é outra comunidade que traz diversos benefícios, acesso a recursos da própria NVIDIA, inclusive de inferência, que tem sido uma coisa cara hoje em dia, né? Mas também numa questão de network, principalmente com investidores. Né? Sim. Então, fica a dica para quem tem algum projeto hoje em dia, e aí tem o Cloud Code que está ajudando a gente a criar um monte de coisa nova, de olhar para o programa Inception da NVIDIA, porque ela tem diversas oportunidades interessantes, principalmente se for projeto relacionado a IA. Exatamente, recomendo demais, porque tem muita coisa nova. A NVIDIA está focando também muito no open source, né? Como sempre, ela já Sim. vem, né, focando muito no software também open source, no desenvolvimento dessas ferramentas. Então, eu assim, sou fascinado e eu sou suspeito para falar também. Então, assim, eu acho que a NVIDIA é um caso à parte no mundo, né? É realmente Agora, interessante, né? O Open Cloud, como você disse, né? 60 dias de vida, um boom enorme. Obviamente um hype gigante em cima, um certo FOMO, né? Eu tenho que estar fazendo isso. Eu já vi empresário que não tem nada a ver com tecnologia, empresas que não tem nada a ver com tecnologia. Falou, Fábio, eu tenho que botar isso aqui na minha empresa, né? Tipo assim, tô escutando essa nossa... ouvindo falar do Open Cloud aqui e o cara fica, né? Então tem um FOMO muito grande, um Fear of Missing Out, né? Que nasce do hype, nasce de todo mundo estar falando de alguma coisa e tudo mais. E acho que essa questão do hype linka um pouco, talvez no mundo IA isso esteja acontecendo mais rápido, mas linka um pouco com os ciclos de cripto e como é que a gente navega nesses ciclos e tudo mais. Eu esses dias estava trocando com um usuário no X, né, no X, justamente sobre isso, né, sobre estar na vanguarda, o que é de fato vanguarda, a gente conseguir diferenciar o que é aquela vanguarda que vai fazer diferença no negócio ou na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, individual, do que é hype pelo hype, né? Uhum. E num cenário onde a gente tem muita mudança, muita novidade, muito rápido, você tem muitas vertentes de hype. É difícil de diferenciar, né? Exatamente. Você tem muitas vertentes de hype acontecendo ao mesmo tempo. E aí a gente remete àquela outra história de conseguir navegar nessa história toda. Tá, eu olho pro Open Cloud e falo assim, isso aqui é hype ou é realmente alguma coisa que vai me trazer valor? Né? Pensa um usuário que não tá tanto na vanguarda, tá tentando ficar na vanguarda, mas não consegue porque não consegue acompanhar. Ele sempre vai ficar com essa sensação. Tá, eu tenho que dar atenção pro Open Cloud, pro NemoClaw, pro NanoClaw. O que é isso? Tem milhões de coisas acontecendo e o cara tem tempo limitado, né? Todo mundo tem tempo limitado. Então, assim,
falando isso tudo, pode te fazer uma pergunta que é a seguinte. Como é que você gerencia, você, e principalmente dentro da comunidade Builder, como é que vocês gerenciam essa coisa do hype, do que realmente vale a pena? Vocês delegam um pouco para a comunidade ou vocês fazem uma curadoria? Como é que é isso? Cara, eu sou muito mão na massa. Então, particularmente falando, né, hoje dentro do Cultura Builder nós somos 4 sócios, né, 4 fundadores ali. Eu, o Ariel, o Deco e o Bruno, né? Nós todos somos pessoas que utilizamos muito essas novidades. Então, quando chega uma coisa nova, a gente faz uma curadoria, né, interna, na nossa mesma, né? E para entender as possibilidades do que está sendo proposto ali. Nós somos agnósticos, nós não pensamos que existe a solução perfeita, apesar de gostar muito, por exemplo, do Cloud Code. Eu sou fascinado pelo Cloud Code. Uhum. Assim, Mas eu acredito que seja tem outra dúzia de agentes também que seguiram na mesma linha, sempre correndo um pouco atrás, mas tem, né? Sim, não, mas com certeza tem, mas o Cloud Code ali, para mim, ele é diferenciado do ponto de vista de desenvolvimento. Quando você quer desenvolver alguma coisa, capacidade de desenvolvimento em paralelo, capacidade de desenvolvimento né, em múltiplas camadas. Então, assim, nesse ponto, eu sou fascinado. Agora, quando a gente... como é que a gente faz essa curadoria? A gente mesmo vai lá e experimenta as coisas. Sim. E eu vou falar por mim, né? O Open Cloud tem sido transformacional aqui na minha gestão e na capacidade de criar conteúdo que eu tenho hoje. Me conta um pouco dos casos de uso que você está fazendo com o OpenClock. Eu acho que é uma coisa que o pessoal sempre pergunta, né? Tá, legal, entendi, mas o que dá para fazer com ele? E aí eu acho que os casos de uso são sempre um bom ponto de partida, né? Pronto, vamos lá. Eu conectei o OpenCloud ao meu X um pouco mais de um mês atrás. Como eu falei, uns 40, 50 dias atrás. Né? E eu conectei ele ao meu X, ao meu perfil do X. Usando a API do X mesmo. Usando a API do X mesmo oficial. Aí eu pago lá a API e tudo mais. E aí o que acontece? Ele tirou o meu X, né? O meu X ele estava com 10 mil seguidores nesse momento. Ele estava com 5 a 10 mil visualizações por dia. E hoje ele tem 12,5 milhões de visualizações. Então o teu OpenClaw, ele analisa de alguma forma e gera conteúdo e publica conteúdo para você, é isso? No X. No X, sim. Inclusive, ele conseguiu monetizar o primeiro mês. Legal. Porque para você monetizar no X, você tem que ter mais de 5 milhões de impressões ali e outros critérios também, de seguidores, enfim, outros 3 detalhes. meses, se eu não me engano, né? Aí, foi o primeiro mês que eu consegui monetizar no X na minha vida, como criador de conteúdo. Então, eu tenho 7 anos criando conteúdo no YouTube, no Instagram, e eu nunca tinha conseguido monetizar no X. Essa foi a primeira vez que eu consegui monetizar no X, eu ganhei $482,50. Pagou a API, pelo menos? Pagou a API do X e pagou a API do Cloud, né? Então tá porque bom, eu utilizo também o plano. Aí, o que acontece? Você, na verdade, só não pagou as API do Cloud porque eu utilizo 2 planos, né? Eu tenho 2 planos Max. Então, mas só ele ter pago as duas assinaturas já tá top, né? Então para estar usando 2 planos Cloud, imagino que sejam 2 planos, o Max de 20x, né? Tá usando mesmo na veia, então, né? Eu uso bastante. É porque eu uso tanto para desenvolver quanto para as tarefas diárias do Open Cloud, né? Então é muita coisa. Aí, você conectou sua conta, seu coding plan da Anthropic no Open Cloud para ter um custo fixo, né? Exato, não tem como ficar pagando API. Se for para pagar API, aí, meu irmão, o buraco é lá embaixo. A gente tá falando de 40, 50 mil dólares por mês. Caramba. Né? Então, não é brincadeira. Ia ser isso aí mesmo, 40, 50 mil dólares por mês. Né? E aí não tem como... essa é a vantagem de você usar o plano Max, né? Porque o plano Max ele acaba sendo subsidiado pela Anthropic. Sim, tem lá os limites de janela de uso, né? Mas o teu investimento é fixo, né? Você não vai gastar mais do que $200 por mês. Por mês. Então, por isso que eu tenho duas contas, né? Em torno de 50, 60 milhões de token por mês, né? Nossa, é bastante coisa. Mas eu acabo gastando bastante assim também, né? Eu acabei recebendo uns créditos do cursor ali, o cursor me deu uns créditos, então acabou me dando $20 mil de crédito. Eu consumi em um mês também. É muito rápido. Você consumir, a API é rápido demais, você consome ligeiro. E agora, assim,
né? Outras atividades que o OpenClaw faz, você pega em todos os casos de uso, né? Aham, Isso daí do X é uma atividade. aham. Ele Você tem um tem agente lá outras só para isso, atividades. no seu OpenClaw. É o mesmo agente, ele faz tudo. Ele Entendi. está aqui nesse Mac Mini que eu estou, inclusive, transmitindo para a gente aqui. Ele basicamente faz o quê? Todos os dias eu faço uma live no meu canal, Almoço Cripto. Daqui a pouco eu vou ter que estar fazendo também, meio-dia. Uhum. Assim que termina a live, 1h30, 2 horas da tarde ali, ele já entra no meu YouTube, faz o download do vídeo, assiste a live, transcreve, separa os melhores cortes, edita e posta no YouTube, no X, no Instagram e no TikTok. Certo? Então você tem todas essas APIs conectadas lá no OpenClaw para poder fazer a Todas. postagem. Ou você usa algum outro, Exato. algum gateway no meio Não, do caminho? todas elas estão conectadas. Aí ele faz todo esse processo autônomo, certo? Ele só me manda os links depois que já postou. Fantástico. E aí ele faz isso, ele faz também respostas na DM do Instagram. Uhum. Então, todo mundo que me manda uma mensagem no Instagram, né, ele tem as rotinas dele também de acompanhamento das pessoas. Uhum. Nessas rotinas de resposta das DM do Instagram, ele faz venda também, né, para as comunidades. E ele cria páginas dentro de um site que eu criei com ele também, chamado Caio Explica, onde qualquer pessoa que me manda uma pergunta no X ou no Instagram, né, me marcando no X como se eu fosse o Grok, Uhum. ele cria uma página para a pessoa dentro desse site caioexplica.ai, né, que a pessoa vai ter ali uma explicação em áudio e com referências sobre o tema que ela perguntou. Imagina com seu áudio, né? Com sua voz, né? Na verdade, eu não coloquei com a minha voz ainda, mas eu poderia ter né? colocado, eu deveria ter colocado ainda. Pra trazer uma personalidade, poxa. Aí ficava mais zoado ainda, né? Pois mas enfim. Eu deveria ter colocado, inclusive, esse negócio. O Kevin até tinha falado, mas eu acabei que é tanta coisa para fazer, velho, que Sim, é essa uma API loucura, aí né? eu não conectei do LMLS. Não, é uma loucura. A gente tem. No meu dia a dia aqui, eu hoje em dia. Duas coisas interessantes estão acontecendo. Primeiro, eu estou dedicando muito mais tempo do meu tempo de trabalho para estudo, experimentação, etc. O que é difícil para um CEO, né, que está tocando negócio com várias pessoas fazer Sim. isso, mas é absolutamente importante e imprescindível, no meu caso, fazer isso. Né? O futuro do negócio está dependendo disso. E a segunda coisa é que eu sempre fui um cara muito estudioso, sempre li muito. Hoje em dia eu não estou conseguindo ler tanto, livro mesmo, né? Justamente porque você começa a botar um foco num tipo de aprendizado um pouco diferente. E eu gosto de dizer que com a IA eu estou tendo a capacidade de aprender sobre diversos assuntos numa velocidade como a gente nunca teve antes. Né? Então, a gente amplia demais o nosso conhecimento. Né? Acho que você pode usar a IA de um jeito mais preguiçoso e deixar ela fazer tudo por você, ou você pode usar a IA de um jeito que ela te alavanca, te joga para cima, principalmente do ponto de vista do desenvolvimento e do conhecimento. Então, hoje eu consigo... eu tenho tocado diversos conhecimentos que eu não tinha tocado antes, porque a IA facilita o processo de aprendizado. Né? Sim. Então, é de fato uma mudança significativa. Tem muita gente falando que tem uma bolha de IA acontecendo, né? É natural que essa percepção de bolha venha quando a gente tem um ciclo de hype muito forte, e talvez o ciclo da IA seja o ciclo tecnológico mais hypado da história. Né? Sim. E é natural que as pessoas pensem que haja uma bolha. Eventualmente pode ter algum tipo, na minha percepção, você pode ter algum tipo de bolha em alguns segmentos da IA, talvez na questão das inferências, a parte dos custos de hardware, o investimento em data center, talvez tenha alguma coisa ali, mas a grande verdade é que a IA ela é tão disruptiva do ponto de vista tecnológico e ela é tão pequena, qualquer bolha que esteja aparecendo agora, ela é uma bolinha muito pequenininha perto do todo, né? Porque ela impacta
tudo, todas as áreas, não é um negócio, pô, não é que nem cripto que, pô, tem um impacto muito forte na área financeira, né, nas finanças tradicionais, etc, na questão do governamental e tudo mais. A IA não, a IA tem uma abrangência de conceitos, de segmentos total, todos os segmentos vão ser impactados de alguma forma, né, alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Isso meio que valida o movimento, né, de a gente realmente ter que estar se dedicando ao estudo e eventualmente, para quem toca negócio como a gente, está redefinindo, né, redesenhando os negócios quase que em tempo real. A Software, por exemplo, que é uma empresa de desenvolvimento de software, né, a gente faz desenvolvimento de software há 13 anos, software customizado, sempre vendeu ou projetos de escopo fechado ou horas, né, alocação de profissional. E agora, nesse mês de março, a gente acabou com esse formato, a gente não faz mais um formato de horas ou nada disso, a gente criou um formato novo chamado Outcome Pods, que é um formato de desenvolvimento que usa a IA fortemente no seu processo de desenvolvimento, usa Cloud Code, Codex, etc., todo esse ferramental, mas com um foco muito maior no resultado. Né? Então, não é um cliente me contratando horas de desenvolvimento para fazer um software que ele quer, e aí eu entrego o software, e se o software gerar valor para ele, para mim, enquanto fornecedor, não impacta tanto, né? Só que agora a gente passa a fornecer um serviço que é muito mais focado no valor que a gente gera, no valor que o software que a gente desenvolveu gera para o cliente, do que, de fato, quanto que a gente gastou de esforço, de tempo para desenvolver aquele software. E isso é uma mudança de paradigma enorme no nosso negócio, né? Então, por que eu estou falando isso tudo? Porque a gente está tendo que viver um processo de desenvolvimento e aprendizado muito agressivo, né? E que quem fica meio paradinho começa a ficar para trás muito fácil. Essa é a verdade. Né? E aí eu vejo nas comunidades, fazendo link aqui com o nosso papo, um ambiente de apoio e troca que permite que a gente se desenvolva num ritmo mais próximo do máximo ideal, né? Porque, assim, você tem 7 mil pessoas lá na comunidade, no teu caso, se ajudando, né? É isso, Fábio. Sabe qual é? A Anthropic mesmo, ela definiu isso. Ela disse que a limitação da AI hoje é a biologia humana. Sim. É o cognitivo humano, né? Nós não conseguimos entender tudo na velocidade como que ela faz. Então, uma comunidade, ela faz muito sentido, porque são muitas pessoas para entender o que ela está fazendo ao mesmo tempo. É isso que eu acho que as pessoas, às vezes, elas se perdem, assim, elas não entendem qual é a diferença de você estar dentro de uma comunidade. Não sei, assim, eu mesmo cresci dentro de comunidades, pô. Eu participava de comunidades, entendia sobre coisas, depois fui começando a ajudar outras pessoas, e aí a gente vai evoluindo, crescendo, né? É assim que se faz. Mas, de qualquer forma, Caio, também tem essa percepção de que existem boas comunidades e comunidades ruins também, né? Sim. Eu, por exemplo, entrei mais ou menos um mês e meio, talvez, numa comunidade sobre Cloud Code, especificamente, no WhatsApp, né? Então, uma comunidade, sei lá, com 1.000 e poucas pessoas. Acho que, qual é o limite do WhatsApp hoje? Acho que é por aí. E aí você tem uma certa falta de curadoria das pessoas, né? Um negócio super aberto, qualquer um entra. E aí vira um negócio que mistura muita gente em níveis muito diferentes. E aí isso desmotiva quem, de fato, tá ali, tá num nível mais alto, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque eu acho que as comunidades também carecem de uma certa moderação. Moderação não é a palavra, mas uma gestão. Sim. Né? Dos subgrupos que existem ali dentro. E no caso, sei lá, você tem um outro negócio que é o Builders Club, né? Que já é um outro, né? Um segmentozinho ali, que talvez pessoas mais avançadas e tudo mais. Então, essa gestão de comunidade também é importante para você também não entrar num negócio. Nessa comunidade específica que eu entrei, eu entrei entrando, contribuindo, trocando, dando novidade, discutindo, pá. Aí, pô, eu percebi que o nível estava muito aquém do meu, e aí você meio que desmotiva e começa a não participar tanto, né? E aí a comunidade perde com isso de maneira geral, né? Sim. Acho que esse é um sentimento que às vezes a pessoa tem quando você sente que está sendo mais sugado do que você tá recebendo, né? Então, acho que é uma coisa que nem um ser humano gosta de sentir. É natural, pô, né? Você está sendo sugado e não tá recebendo nada em troca, você meio que desanima para aquele lado, né? Agora,
A ideia é o quê? Pelo menos lá no Cultura Builder, né? A nossa ideia é fazer com que a gente tenha um ambiente, né, que tanto as pessoas iniciantes quanto as pessoas avançadas tenham a capacidade de conversar no mesmo patamar, né? Porque assim, vamos lá, tá todo mundo aprendendo como utilizar AI. Uhum. Qual é a melhor maneira de utilizar AI? No OpenCloud lançou há 60 dias. Quem disser que é expert em OpenCloud tá mentindo. É. Né? Como é que é? O que foi que essa pessoa fez? Porque tem 60 dias e ela fez o quê para ser expert em OpenCloud, tá ligado? Ninguém é expert em OpenCloud. Então, assim, usar a ferramenta é uma coisa, é diferente de você, né, ser bom nela, né? Eu acho que uma coisa é que a comunidade faz é exatamente trazer essas possibilidades. Ah, eu estou usando dessa maneira, eu estou usando desse jeito, eu uso assim, eu sou um cara que está iniciando, então eu uso assado. Então, assim, não tem jeito certo e errado de usar. Acho que é mais um ambiente aberto para que as pessoas sejam e se sintem confortáveis o suficiente para estar experimentando as coisas novas que estão surgindo. Uhum. Porque às vezes você nem sente confiança em olhar para um negócio de um repositório na internet e ver se isso aí tem sentido ou não para você, para botar na sua empresa, para divulgar os dados da sua companhia. Como é que você vai ter confiança num negócio desse se você nunca nem viu, nem participou de um negócio como esse? Uhum. Então, isso é muito novo para muita gente, né? Para quem está no desenvolvimento, você está com a software aí para 13 anos, pô, isso aí é tempo para caralho. Então, assim, já dá para você ter uma noção sinistra de como funciona tudo. Agora, a pessoa que está iniciando no mercado, ela vai, a pessoa escuta GitHub, ela já se treme todinha. É verdade. E aí, Tá isso é a realidade da maioria das pessoas, né? macho. A pessoa escutou GitHub, ela já. Meu Deus, agora o que é que eu vou fazer, tá ligado? Aí vou ter que pagar, vou ter que. Quer dizer, já começa as dúvidas, né? Então, a ideia é equalizar, né? E aí ela traz esse GitHub para nossa vida, né? Esses detalhes, essas coisas para nossa vida. Então, a gente tem que saber utilizar não só isso. Eu dei um exemplo aqui do GitHub, mas, porra, para as pessoas normais, ela nunca imaginou que existia um repositório do GitHub na vida dela. A pessoa usa o Bitcoin e não sabe que o repositório está lá. Verdade. Que ela pode subir um nó da rede se ela quiser, né? A gente tá falando um pouco de. Começamos falando de cripto, migramos um pouco para IA, obviamente. São dois. Você nasceu muito no mundo cripto e agora também IA. E aí, uma provocação que eu quero fazer aqui para a gente já caminhar aqui para o final do nosso papo. E eu não vou nem falar tanto de cripto, tá? Vou falar mais de blockchain, tá? Como é que blockchain e IA podem se relacionar no futuro ou no presente? Qual é a visão que você tem para essas duas coisas? Como é que elas podem serem usadas? Como é que uma pode usufruir da outra para trazer algum benefício para a sociedade? Bom, então nós já estamos na parte que eu até falo para a galera, né? Essa é a interseção mais poderosa do universo, tá ligado? Agora, desse século, né? Vamos dizer assim. A interseção entre cripto e inteligência artificial. Esses dois conectados, né, eles vão, né, transformar completamente as relações socioeconômicas das pessoas. Então, de um modo geral, o que está acontecendo agora são o quê? Agentes que fazem pagamentos, agentes que usam e pagam por, né, tarefas de outros agentes. Né? Por exemplo, uma coisa que aconteceu foi, né, a própria Revenue Cat, que é uma empresa gigantesca no mercado tradicional, né, de contratações e tudo mais, ela abriu uma vaga para um agente, certo? E essa vaga é para um agente único, só para o agente trabalhar, não é para um ser humano trabalhar. Um ser humano fazer. Uma vaga de $10 mil por mês. Então, se eu, Fábio, eu desenvolvo um agente, eu posso aplicar esse agente nessa vaga. Aplicar esse agente nessa vaga. E foi isso que eu fiz. Você fez isso? Aí eu fiz isso. E eu fui chamado para a segunda. Aliás, eu não, né? O Major, que é o meu agente, foi chamado para a segunda fase. É mesmo. E é ele que ele que participa, ele que responde. Aí o que foi acontecer? A Revenue Cat mandou um e-mail para mim, dizendo que o Major tinha uma tarefa para realizar em 48 horas, tinha que entregar uma situação lá.
né? A análise de uma API, ver como é que ele fazia a análise dos dados, criar uma ferramenta com essa API que eles mandaram. Aí eu peguei, mandei para o Major, ele foi lá e criou e submeteu a entrega para a Revenue Cat. E aí tá exatamente nesse processo. E eu acredito que eventualmente isso aí vai ser pago com cripto. Como é que a gente vai receber dinheiro? Então, assim. Então, do ponto de vista comercial, pergunta... o cripto passa a ser a solução natural para que agentes possam fazer transações entre si ou com outros humanos. Então, e aí, no caso, eu sou fascinado também pelo quesito de privacidade, né? Quando você fala de blockchain, existem várias blockchains de privacidade, né? Uhum. E a gente, ele traz... Eu até criei um negocinho assim, imagina que é uma forma de você conversar com outras pessoas, sendo que quem manda a mensagem para outra pessoa é o seu agente. E quem recebe a mensagem da outra pessoa é o agente dela. Entende? Uhum. Então, isso cria uma situação em que quem foi que mandou a mensagem? Né? Foi eu ou foi o agente? Né? E se o agente mandou uma mensagem para outro agente, aquilo ali pode ser caracterizado como transferência de conhecimento ou de informação, alguma coisa, entende? Então, o blockchain, com o seu critério de inviolabilidade, pode servir como um repositório dessas conversas, dessas transações. Exatamente. E NFTs, mais uma vez, conectam aí nessa situação também, né? E aí você bota uma camada de privacidade com blockchain de ZK, por exemplo, né? De Zero Knowledge. Uhum. Aí você tem a capacidade de ter conversas privadas entre um agente com... Hã? Entre agentes, né? Entre agentes. E aí, é curioso, né? Porque algum tempo atrás estava se falando de que... Acho que até teve uma situação, né? De que duas IAs acabaram construindo uma língua de comunicação própria e que ninguém entendia. Exatamente. Olha a loucura que é isso, né? Tem alguns impactos aí sociais, né? Exatamente. Uma coisa meio Skynet, toma conta de tudo. Vai que eles querem virar aqui o Arnold Schwarzenegger vai aparecer aqui na tela, será? Sei lá, né? Mas você pensa assim, se você tiver uma comunidade de agentes que tem um propósito específico, e daí surge a ideia de criar um protocolo de blockchain, e eles mesmos sobem os nós de uma rede blockchain nova, para que eles possam usar, e que seja privada, e que seja inviolável. Já tem humano nessa história, né? Já tem equipe buscando, Fábio, atingir o consenso com a inteligência artificial. Consenso isso de blockchain, para poder criar. de protocolo. Olha que legal. Eles querem fazer uma blockchain que, né, consiga atingir o consenso entre agentes de AI. E isso daí é ainda muito difícil de conseguir, eles não conseguiram fazer isso ainda, mas pode ser uma vertente grande aí também para o surgimento de novos modelos de consenso aí para a blockchain, né? Afinal, a blockchain vive no consenso. A gente tem falado aqui da velocidade das inovações e você traz aqui uma coisa que muda tudo, né? E nem é tão realidade ainda, né? A gente está falando de coisa mais conceitual, né? Muito legal. Sim. Muito legal, E essa coisa toda da IA tem toda uma questão de uma série de ameaças, né? Seja para os negócios, né? Pô, meu negócio vai ser disruptado por causa da IA. Toda essa discussão que está tendo em relação ao modelo de SaaS, né? De Software as a Service. Mas tem um monte de coisa para acontecer que tem um limite entre ameaça e oportunidade, né? Obviamente, nós humanos temos que cuidar para que não tenhamos grandes ameaças e a gente poder aproveitar as oportunidades. Eu acho que o único caminho é a educação, sabe? Nesse caminho aí, eu acho que a pessoa que não se educar não se educar no mundo AI, ela talvez tenha dificuldade até de arrumar uma fonte de renda ali, uma coisa para fazer. Né? Então eu tento falar isso para as pessoas, não para ser alarmista ou para ficar querendo vender negócio de coisa. Não é esse, não tô nem aí para isso, galera. Tô falando a real mesmo. O que eu vejo, por exemplo, o meu OpenCloud fazer, eu tinha que pagar. Eu pagava.
né? R$ 8.000 por mês para 2 pessoas, para elas fazerem. Essa coisa da edição do vídeo. Era R$ 4.000 para cada uma, para poder editar vídeo, fazer não sei o que, curar conteúdo e não sei o que. Tá entendendo? Então, assim, se já substituiu para mim, que sou um cara aqui no meio desse Ceará, tá substituindo para alguém também. E daqui a pouco vai começar a substituir para mais empresas. Porque, por exemplo, lá no Cultura Builder, lá no Builders Club que a gente tem, as empresas estão começando a integrar isso aqui. Por exemplo, tem uma empresa lá que, não vou citar o nome aqui, mas tem uma empresa lá que entrou na comunidade e ela basicamente, né, colocou lá 25 funcionários dentro da companhia, né, lá dentro do Cultura Builder, no Builders Club. E aí, um dos funcionários conseguiu, usando o Cloud Code, tirar uma conta de R$ 25.000 que a empresa tinha com um sistema que ela pagava, velho. A empresa pagava um sistema e agora o cara foi lá e construiu o sistema da própria empresa, velho. É muito louco isso, né? E tipo assim, aí a empresa não tem mais que pagar R$ 25.000 no mês. Tipo assim, quanto é que um funcionário deve ganhar, né? Uhum. Agora, em detrimento dos outros, um tá fazendo isso, os outros estão fazendo o quê? Tá ligado? Aí, tipo, fica aquele clima, né? Todo mundo tem que tentar assim. O cara levou o sarrafo, né? Todo mundo vai ter que. Levou o sarrafo. Uhum. O cara puxou o pau da bandeira lá pra cima. Sim. Então, nesse ponto aí, é isso que eu vejo que as pessoas têm que se antenar. Não é nem querendo, mais uma vez, alarmar nem nada, não. É só falar a real mesmo. Sim. Porque até mesmo para mim, que sou criador de conteúdo, se eu não me atualizar, eu vou virar zero. Sim. Todo mundo, Se né? eu não, o que traz uma certa conteúdo, ansiedade, né, pra gente, né? De ter que, pô, tá num nível altíssimo de atualização e desenvolvimento pessoal, né? Traz um certo cansaço e ansiedade também, né? O cara tem que ficar 24 horas na frente da tela. Ninguém quer isso. Né? Aí, tipo assim, a pessoa não aceita, a mulher reclama, a mãe. Cadê aquela IA que ia deixar a gente sentado no sofá, né, pô? Tá entendendo? As pessoas literalmente acham que passa o dia na floresta. Mas eu passo o dia aqui olhando isso aqui, fazendo coisa com isso aqui, tentando, né, melhorar minhas capacidades com isso aqui. É isso que eu tenho focado em fazer e tentado passar para quem me acompanha também. Legal, Caio. Legal, cara. Papo muito bom. A gente gosta de fechar os episódios do Backlog Talks com a seguinte pergunta, né? Caio, cara, o que tá aí no teu backlog? O que você tá olhando aí pra frente? Quais são os seus próximos projetos? Cara, eu tô muito focado no Cultura Builder, nessa parte de integração com empresas também. A gente está muito focado nessa área agora de né, conexão, que as empresas estão chegando para a gente com uma demanda muito forte para ter as suas inteligências artificiais, ter os seus agentes, ter as suas integrações. Então, nós estamos trabalhando muito forte nessa área, dedicando bastante tempo para isso também. Então, modelando, construindo a melhor, né, forma de se fazer também, porque não existe, como eu falei, ninguém que está com a melhor forma de fazer já agora no momento atual, mas nós estamos com a nossa forma. E a nossa forma tem funcionado para as empresas que têm entrado aqui, né, e tem tido excelentes resultados. Então, a gente tem batido e passado muito tempo pensando em cima do Cultura Build, como que a gente vai conseguir impactar, trazer mais empresas, mais negócios para participar também do Builders Club e fazer mais movimentos. Do quesito de cripto, eu continuo aficionado, sou apaixonado, né? Então não vou parar nunca de pensar em cripto, viver cripto. Isso mudou a minha vida completamente, vai continuar mudando, eu tenho certeza. Então eu fico mais procurando ali interseções, como eu falei, dentro de cripto com AI, né? E ali eu acho que tem um valor absurdo na questão de automação de processos dentro de cripto, inclusive, na questão da utilização de privacidade com agentes, na questão da utilização de cripto mesmo com privacidade. Eu acho que tem muita coisa para ser feita aí ainda, então uma parte do meu tempo também acabo focando nessa área e acredito que tem, assim, ainda mais no Brasil de hoje, no mundo de hoje, nós temos ali muita assimetria, assim, ainda para rodar. Muita oportunidade, né?
Muito, Esse é o grande barato, né? Que a IA trouxe, né? Muita oportunidade. muito. Às vezes Dificuldade de até mais do que o que navegar. a gente consegue pegar, né? Então, a dificuldade de navegar, seja pela abundância, seja pela clareza dos caminhos, mas ainda assim, muita oportunidade, né? Demais. Maravilha. Agradeço, Fábio. Caio, cara, obrigado pelo papo. Sempre bom conversar com você. E, cara, sucesso aí na tua jornada. Eu que agradeço, Fábio. Obrigado aí, agradeço todo mundo aí do Backlog Talks aí. Gratidão a vocês, da equipe também, pessoal super solista aí também. Então agradeço a todo mundo e obrigado aí, pessoal que acompanhou. Deixa o like aí, se inscreve aí também. Maravilha, cara. Obrigado.